Vejamos o que foi dito por Mayra Rocha durante a sua palestra O Espiritismo e o Evangelho Vivo. Num dado momento, Mayra faz menção a falas de outros palestrantes. Vejamos qual é essa menção que ela faz, quais são os comentários que ela desenvolve a partir dessa menção, e em cima disso tudo, nós iremos, por nossa vez, também aqui fazer alguns comentários. Lembrando que o link para a palestra completa vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver toda a palestra da Mayra. Por que é que eu chamo a atenção para isso? Porque nós vamos exibir apenas o trecho relativo à discussão em torno da caridade material, especialmente porque nesse trecho Mayra faz referência à obra de Allan Kardec. Vejamos o que ela diz, eu irei interrompê-la conforme a necessidade, beleza? Vamos lá. Da frieza dos corações brutos e colocar ela na moralidade, na ética e no amor dos corações puros. Então, eu tenho total respeito por qualquer instituição que promova ou que tente promover isso. Não sou capaz de criticar atos delas porque não estou calçando os mesmos sapatos, não estou vivenciando os mesmos problemas, mas posso falar enquanto casa da caridade. Quando eu escuto um espírita colocar para fora que doar uma cesta básica não é caridade, que doar um cobertor não é caridade, eu me pego pensando onde foi que ele deixou de ler a essência do Espiritismo. Sem caridade não há salvação. E tem 3 tipos de caridade. Então vejamos já inicialmente a menção que Mayra faz a falas de outros palestrantes. Falas, por sinal, equivocadas. Vejamos se tem cabimento algum espírita dizer que caridade material não é caridade. Não tem cabimento. Eu, particularmente, nunca me deparei com falas desse tipo. Inclusive, eu até perguntei lá no canal da Mayra, nos comentários desse vídeo. Eu gostaria de fazer um react da fala desse palestrante que falou contra a caridade material e pedi o link, porque, sinceramente, uma fala desse tipo é uma fala equivocada. Inclusive, nós iremos logo mais trazer algumas reflexões aqui, lá de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o que Mayra continua a dizer. Moral, ele deixou de ler a essência do Espiritismo. Sem caridade não há salvação. E tem 3 tipos de caridade: moral, mediúnica e material. Ah, mas Kardec disse que a mais difícil é a moral. Sim, disse mesmo. E para o tempo que Kardec escreveu a codificação e o lugar que ele escreveu, de fato, era a mais difícil. França, 1857. Até hoje, vamos falar da França comparada ao Brasil hoje. A pobreza da França é comparada à pobreza do Brasil? É, gente? Será que a França tem tanta pobreza quanto o Brasil? Tem tanta necessidade material quanto o Brasil? Então, não façam interpretação do momento da codificação com o que nós vivemos, no país que nós vivemos e no momento que nós vivemos. Então, sim, para Kardec era muito mais difícil a caridade moral, porque ele não tinha naquela época, naquele lugar, as dificuldades que nós temos hoje. Vou provar para você. Vejamos o que foi dito, né? Aqui Mayra tenta argumentar o seguinte: a ideia de que a caridade material ela é mais fácil que a caridade moral tem a ver com o contexto da época. Ou seja, o argumento de Mayra aqui vai de encontro a ideias presentes em O Evangelho segundo o Espiritismo, partindo do princípio de que, na época de Allan Kardec, era diferente. Mas, convenhamos, essa argumentação é muito fraca, inclusive porque ela também pode ser aplicada em relação à caridade moral. Ora, nós poderíamos dizer o seguinte, ao sustentar que a caridade moral ela é muito mais difícil que a caridade material.
nós podemos nos utilizar da mesma argumentação, porque hoje em dia a sociedade ela está diferente que naquela época. Então, porque hoje, vejamos, a sociedade mudou, naquela época era muito mais fácil praticar a caridade moral que hoje em dia. E por que é que naquela época era mais fácil? Em relação à caridade material, nós vimos Mayra dizer que é porque a miséria não era tanta como hoje em dia. Bom, se é assim, eu posso dizer que naquela época a caridade moral era mais fácil, porque naquela época, por exemplo, a Igreja Católica era muito mais forte do que é hoje em dia. E isso explica alguma coisa? Não necessariamente. Mas nós estamos partindo do raciocínio de que a sociedade mudou e que naquela época era diferente. Então, se esse raciocínio se aplica à caridade material, nós também poderíamos aplicá-lo em relação à caridade moral. Mas para além dessa argumentação que não faz sentido, é preciso nós entendamos qual é a dificuldade da caridade moral. E esse entendimento tem a ver com a afirmação de Kardec de que fora da caridade não há salvação, beleza? Para isso, para nós refletirmos acerca da caridade moral, vamos mergulhar um pouco lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse texto que encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também está na Revista Espírita de outubro de 1860, artigo acerca da caridade material e da caridade moral. Deixa eu colocar em destaque para vocês isso daqui. Desejo compreendais bem o que pode ser a caridade moral, que cada um pode praticar. Atenção para o que nós lemos. Vejamos. Porque cada um pode praticá-la, vejamos, a todos é dada essa possibilidade, aparentemente deveria ser algo mais fácil de se praticar, já que todos têm acesso à prática da caridade moral. Justamente porque ela não depende de nada material. Materialmente, ela não custa nada. No entanto, ainda assim, ela é a mais difícil de se pôr em prática. Nesse sentido, a reflexão proporcionada pelos estudos kardecistas nos leva a entender que a caridade ela vai além, vejamos, vai além do aspecto material. Ela tem a ver com a qualidade, atenção, do sentimento do indivíduo, ou com o trabalho que o indivíduo faz para desenvolver o seu sentimento. Beleza? Nesse sentido, é dito o seguinte, e aqui entra a explicação. A caridade moral consiste, porque ela, no caso o espírito Irmã Rosália, já disse que ela é a mais difícil de se pôr em prática. E agora ela vem com a explicação, porque ela consiste em nos suportarmos uns aos outros. Atenção, a caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros, e é o que menos fazeis. Vejamos, é o que se faz de menos justamente porque é a mais difícil. A dificuldade da caridade moral tem a ver com o que foi dito, porque ela consiste em nos suportarmos uns aos outros. E nesse momento, nós precisamos aqui fazer o link com a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Naquela questão é trabalhada a noção de caridade de uma forma muito mais profunda do que simplesmente o ato de doar coisas materiais para alguém. Beleza? Até porque limitar a caridade apenas a esse aspecto material não produz necessariamente a transformação que a alma precisa realizar ao longo da sua encarnação. Beleza? O ato de doar materialmente
coisas para alguém que precisa não necessariamente modificará a qualidade dos nossos sentimentos, beleza? Vamos já voltar a esse ponto. Então vejamos o que é dito lá na questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Vejamos que esses três aspectos falam diretamente com a necessidade nossa de trabalhar o orgulho. E como todos nós sabemos pelos estudos kardecistas, o orgulho ele é identificado como sendo o maior obstáculo à transformação da alma. Como nós até já comentamos aqui recentemente num vídeo acerca dos escolhos da mediunidade. Porque o orgulho cria uma ilusão tal que não permite o indivíduo trabalhar os seus vícios, as suas imperfeições, de tal maneira que, em razão do orgulho, o indivíduo entende, inclusive, que não precisa mudar nada. Ora, sendo assim, a gente volta ao ponto relativo à caridade material. Dessa forma, em razão do orgulho, e aí a gente entende por que é que a caridade material ela é mais fácil em relação à caridade moral. Porque, a depender do orgulho que o indivíduo tenha, a caridade material poderá ser utilizada para satisfazer esse orgulho. De tal forma que o indivíduo ele pode dar coisas a alguém, mas dar de forma desdenhosa. O indivíduo pode doar muitas coisas a alguém, mas de forma humilhante. E quando se dá algo a alguém de forma desdenhosa, quando se doa algo humilhando quem recebe, convenhamos. Nesse sentido, pratica-se a caridade material, mas se falta com a caridade moral. Por quê? Porque a caridade moral tem a ver com o trabalho realizado a fim de combater o orgulho que é nosso. Então, se eu não trabalho o orgulho e dou coisas a alguém, vejamos, eu posso, como eu havia dito, dar coisas a alguém, passar a minha vida toda doando coisas a alguém e me modificar muito pouco, porque o orgulho continua intacto. Aliás, pode ser que nem permaneça intacto, pode ser que esse orgulho ele seja alimentado a partir da prática da caridade material. E para nós entendermos isto, basta pensarmos na afirmação de que mais vale pouca virtude na humildade do que muita virtude no orgulho, porque o orgulho põe essas virtudes a perder, de tal forma que, a partir do orgulho que o indivíduo tem, ele pode praticar a caridade material, ele pode fazer doações apenas para alimentar a sua vaidade. E é justamente por causa do orgulho que a caridade moral ela se torna mais difícil. A sua dificuldade é a nossa dificuldade de trabalhar o orgulho que nós temos. Porque somos orgulhosos, nós teremos imensa dificuldade de nos suportarmos uns aos outros. E aqui voltamos novamente à questão 886. Vejamos, a dificuldade de perdoar tem a ver com o nosso orgulho. A dificuldade de sermos indulgentes tem a ver com o nosso orgulho. A dificuldade de sermos benevolentes tem a ver com o nosso orgulho. Tem a ver com os nossos sentimentos. E justamente porque tem a ver com os nossos sentimentos, que você pode dar coisas a alguém sem que o teu sentimento esteja envolvido nisso. Você fez a caridade material, você doou, mas o teu sentimento não participou daquela ação. Você não foi benevolente. Inclusive, pode não ter sido benevolente porque doou orgulhosamente, doou vaidosamente. Percebem? Então você pode doar, você pode fazer doações, você pode assistir o outro materialmente,
mas o teu sentimento qual é em relação àquilo? É um sentimento vaidoso? Se for, não há que se falar aqui de benevolência, beleza? Então, nesse sentido, em razão do orgulho que não trabalhamos, a caridade material, ela é mais fácil que a caridade moral, porque a caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros. E é por esse motivo que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que não há caridade sem humildade. É preciso que essas virtudes sejam trabalhadas conjuntamente, justamente porque não é possível a caridade profunda com orgulho. Pode-se fazer a caridade material, mas isso pode falar muito pouco com os sentimentos do indivíduo. A caridade material por si pode ser praticada sem que necessariamente o orgulho seja trabalhado, de tal forma, aqui me repetindo, que pode acontecer que alguém faça doações vaidosamente, ou seja, alimentando o seu orgulho. E ao alimentar o seu orgulho, não há aqui qualquer sentimento trabalhado em relação ao próximo. O que há é um sentimento autocentrado. E é por esse mesmo motivo que orgulho e egoísmo andam também casados. Orgulho e egoísmo se retroalimentam nesse sentido. Por isso que a caridade real, profunda, tem a ver com uma transformação dedicada do indivíduo a fim de trabalhar o seu sentimento no sentido do perdão, da indulgência e da benevolência, como nos diz a questão 886. Esse sentido profundo da caridade, vejamos, é o que vai estar ilustrado na máxima: fora da caridade não há salvação. Segundo a filosofia espírita, a caridade ela tem esse sentido profundo. Da mesma forma, a palavra salvação, dentro da filosofia espírita, ela ganha um novo significado, porque no caso tem a ver com a transformação que a alma realiza. Então, a salvação entendida como progresso realizado tem a ver com a caridade que é praticada. Caridade essa que depende da transformação moral do indivíduo. Portanto, fora da caridade não há salvação, significa que o progresso real da alma se dá através da transformação moral que ocorre necessariamente quando se combate o orgulho, se pratica a caridade, portanto, aliada à humildade. Até porque, sem humildade, a caridade material ela pode ser desvirtuada. Sem humildade, a caridade material ela pode ser desvirtuada, ou seja, praticada não em função do próximo, mas em função do orgulho ou da vaidade que o indivíduo alimenta, porque é reconhecido como alguém que faz a caridade. Nesse sentido, o Evangelho segundo o Espiritismo vai trabalhar a ideia de fazer o bem sem ostentação. Ora, vamos colocar a coisa de uma outra forma, pensando a caridade no seu sentido profundo. Sem a caridade nesse sentido profundo, entendida, por exemplo, como indulgência, o indivíduo, ele inclusive terá dificuldades, poderá ter dificuldades de fazer a caridade material. Porque, vejamos, ele pode ver alguém que encontra-se em situação de rua e, em razão da dureza do seu sentimento, no lugar de doar algo a alguém que precisa de ajuda, no caso em questão a pessoa em situação de rua, qual é a sua disposição em razão da dureza do seu sentimento? Do seu orgulho que julga o outro de forma impiedosa, porque lhe falta indulgência. Ele vê o outro como vagabundo. Eu lá vou ajudar, por que você não vai trabalhar? Vá trabalhar, vá procurar um emprego, vá procurar o que fazer, eu lá vou ajudar vagabundo? Então vejamos, ele condiciona o outro a uma inferioridade. Eu sou melhor que você, porque eu não sou vagabundo. Você está na rua porque você é vagabundo,
porque você não quer trabalhar. Eu sou melhor que você. Essa é a manifestação do orgulho. E porque eu sou melhor que você, a partir dessa vaidade que é a minha, desse orgulho que é o meu, eu não te julgo merecedor da minha ajuda. Você não é merecedor, você não faz por onde. Aqui qualquer semelhança com o discurso da meritocracia não é à toa, beleza? Você não faz por onde. Se você fizesse por onde, eu te ajudaria. Eu, vejamos aqui, orgulho, eu te ajudaria. Mas você não faz por onde, você não se esforça. Percebem? Ainda pensando a questão 886, nós podemos pensar aqui o aspecto do perdão. Ora, em razão do orgulho que é nosso, em razão desse orgulho que nós não trabalhamos, alguém próximo pode estar precisando de ajuda, materialmente falando. Um familiar, um amigo. Mas esse familiar ou esse amigo nos ofendeu ou nos traiu, fez algo que nos magoou. Portanto, o orgulho que possuímos nos impede de ajudar materialmente aquele que nós identificamos como causador da mágoa que sentimos, porque traiu a nossa confiança, porque nos ofendeu, porque nos desrespeitou. Então, eu não praticarei a caridade material para com ele, sabendo que ele necessita, porque ele me machucou. Quem ele pensa que é para fazer o que fez comigo? Quem ele pensa que é para falar as coisas que disse em relação a mim? Quem ele pensa que é para me ofender dessa forma? Ele poderia ter falado isso com qualquer um, menos comigo. Ele poderia ter feito isso com qualquer um, menos comigo. Então aqui nós temos a posição do orgulho. E em razão dele, qual será a consequência? Eu lá vou ajudar fulano, ele me fez o mal, ele me magoou, eu não vou ajudá-lo. Então a caridade material, ela é impedida em razão do orgulho que é o nosso, que não nos permite perdoar. Então nós não trabalhamos esse sentimento, o sentimento não é trabalhado e, consequentemente, a caridade material ela é prejudicada. A benevolência trabalhada aqui em conjuntamente com o perdão não acontece por causa da mágoa que sentimos, em razão do orgulho ferido. Nesse sentido, até podemos ajudar materialmente o outro, mas para humilhá-lo, como nós havíamos dito, essa seria a manifestação do orgulho, que desvirtua a caridade material. Então, aquele familiar que me magoou, aquele amigo que me traiu a confiança, aquele indivíduo que me ofendeu, ele está precisando de ajuda? Está. Irei ajudá-lo. Não porque eu manifesto em relação a ele um sentimento de benevolência, mas irei ajudá-lo em razão do orgulho. Então, eu irei humilhá-lo, desvirtuando assim a caridade material. Nós nos estendemos aqui em relação a essas reflexões. Eu acredito que tenha ficado claro por que é que a caridade moral ela é mais difícil. E dizer que a caridade moral ela é mais difícil não significa que fazer caridade material seja fácil. É mais fácil praticar a caridade material em relação à caridade moral. Até porque, para que a caridade moral seja efetivamente praticada, é preciso que antes pratique-se a caridade moral. Porque de nada adianta as virtudes que nós temos se nós não trabalharmos a nossa humildade, se nós não trabalharmos o nosso sentimento. A caridade material, para ser verdadeira, depende da caridade moral. Beleza? Então, a partir dessas reflexões, nós iremos aqui retomar a fala de Mayra Rocha. Vejamos o que ela vinha dizendo. Eu vou retomar um pouco antes para a gente pegar o fio da meada, já que eu me estendi aqui. Vamos lá de volta. Isso que nós vivemos e no momento tem tanta pobreza quanto o Brasil, comparada ao Brasil hoje. A pobreza da França é comparada à pobreza do Brasil? É, gente? Será que a França tem tanta pobreza quanto o Brasil?
Tem tanta necessidade material quanto o Brasil? Então, não façam interpretação do momento da codificação com o que nós vivemos, no país que nós vivemos e no momento que nós vivemos. Então, sim, para Kardec era muito mais difícil a caridade moral, porque ele não tinha naquela época, naquele lugar, as dificuldades que nós temos hoje. Vou provar para você como é difícil a caridade material. Vocês são capazes de me entregar todos os sapatos, as mulheres, trazer todos os sapatos de vocês para a Casa da Caridade hoje? Vocês me dariam? Vocês me dariam todo o guarda-roupa de vocês hoje? Vou fazer melhor. Entre vocês, quem me daria o carro que está lá fora? Preciso de um carro para levar doente lá do asilo, não é para a Casa da Caridade, não. Amor à Vida. Camilos Leles, que eles trazem de Uber, de carro deles, eles estão precisando de um carro. Se o seu for grande, me dá o seu carro? Você não vai, né? Vejamos, a caridade material, ela tem a sua dificuldade. O que as reflexões próprias dos estudos kardecistas nos mostram é que ela é mais fácil em relação à caridade moral. Mas isso não quer dizer que a caridade material ela não seja difícil em si. É óbvio que, em razão do orgulho que é o nosso ou do egoísmo que é nosso, nós não iremos doar um carro para alguém. Mas, se a reflexão vai ser feita nesses extremos, eu poderia colocar para vocês. É mais fácil doar um carro ou perdoar o assassino de um filho nosso? Comparativamente, se o raciocínio é nos extremos de uma coisa ou de outra, eu tenho a impressão que é muito mais fácil eu doar um carro, uma casa, todas as coisas que eu tenho. Isso é muito mais fácil do que eu perdoar o assassino de um filho. Beleza? Vamos lá, adiante. É difícil ou não é? Eu não estou falando da caridade assim, não, Na sua casa, está sobrando alguma comida? Aí você fala, não, está sobrando, eu vou dar. Eu não vou dar. Eu estou falando de você repartir aquilo que você tem. Então, nesse ponto, nesse momento, no lugar que nós vivemos e no momento que nós enfrentamos, a caridade material é muito difícil. E ver espíritas falando contra a caridade material me dá uma infelicidade de olhar aquilo ali. Sabe por quê? Porque as pessoas que pregam contra essa caridade, elas nunca passaram fome. Elas são classe média, elas foram criadas em lugares bons, elas não sabem o que é ter o filho dormir com fome. Elas não sabem o que é ter alguém doente em casa, morrendo, sem dinheiro para comprar remédio. Então, não venha me falar de espiritualidade quando você não enxerga. Olha, nesse ponto aí, eu tendo a concordar com a Mayra. Inclusive, não me surpreenderia, não seria surpresa alguma observar nesse discurso que menospreza a caridade material o viés ideológico que se baseia na meritocracia. Eu tenho para mim que esse tipo de colocação contra a caridade material deve circular mais facilmente entre os espíritas bolsonaristas. Mas essa é apenas uma suposição a partir da identificação ideológica, por exemplo, que exalta a meritocracia ao ponto de não doar algo a alguém porque, sei lá, o indivíduo não fez por merecer. Essa seria aí, digamos, uma deturpação dessa ideia muito presente nessa corrente ideológica, beleza? Então voltemos para a fala de Mayra. Elas não sabem o que é ter alguém doente em casa, morrendo, sem dinheiro para comprar remédio. Então, não venha me falar de espiritualidade quando você não enxerga o ser humano como ele é. Não me venha falar de espiritismo se você é incapaz de se colocar no lugar do outro. E isso é empatia. Eu não estou falando de simpatia. Eu não me importo se você sabe as 23 obras de Kardec. Pouco me importa se você tem 40 anos de
espiritismo, mas se você não tiver um dia sequer de prática, pelo amor de Deus, se recolha na sua insignificância espiritual. Abre aspas. Se recolha a sua insignificância espiritual. Essas são palavras duras que eu não ousaria dirigir a alguém no contexto da crítica, mas Mayra utiliza. Imagina se eu me dirijo a alguém nesses termos. Eu, particularmente, em razão da cultura kardecista, do exemplo de Allan Kardec, em razão da necessidade de trabalharmos o debate a partir das ideias, eu não me sentiria à vontade para colocar a coisa dessa forma, sugerindo que alguém se recolha à sua insignificância espiritual. Bom, cada um é cada um. Com isso, eu quero apenas demonstrar o seguinte: quando é a Mayra que fala, aparentemente ninguém se incomoda. Imagina se sou eu, no debate que faço aqui, me utilizar dessa expressão. Beleza? Então vejamos. De espiritismo. Eu não estou falando de simpatia. Eu não me importo se você sabe as 23 obras de Kardec. Pouco me importa se você tem 40 anos de espiritismo. Mas se você não tiver um dia sequer de prática, pelo amor de Deus, se recolha na sua insignificância espiritual. Porque você pode até ser endeusado como palestrante, orador, dentro da internet. Mas o problema é que depois não vai ser o público da internet que vai ter que prestar contas com você. É entre você e Deus. No tempo em que sofri a perseguição, eu soube exatamente... Bom, aí a Mayra, ela continua com a sua palestra. Como eu disse na abertura, é uma palestra longa, nós não vamos exibi-la por completo, o link está aqui na descrição. Mas para encerrar, eu gostaria aqui de reforçar um ponto de concordância com o que Mayra disse. Lá no início, nós vimos a Mayra argumentar que, na época de Kardec, era mais fácil praticar a caridade material. Ela utilizou esse argumento para refutar a ideia de que a caridade moral ela é mais difícil de se pôr em prática. Beleza, nós já demonstramos aqui que nesse sentido o argumento ele não funciona, mas esse argumento ele não está completamente equivocado. Atenção, de fato, atualmente é muito mais difícil praticar a caridade material. Por quê? Hoje em dia, em razão do regime capitalista, há algo presente na nossa sociedade que na época de Allan Kardec apenas estava se iniciando. Hoje, há toda uma cultura voltada para o consumismo. Consumismo estimulado e entretido pelo regime capitalista que organiza a nossa sociedade. Estimulado e entretido de tal forma que faz com que o supérfluo seja entendido como necessário. Dessa forma, nós estamos alimentando e sendo alimentados por uma cultura materialista que privilegia o ter no lugar do ser. E, obviamente, numa sociedade que prioriza o ter, os sentimentos não terão a mesma importância, porque o que importa é ter. Nesse sentido, a caridade material, ela se torna muito mais difícil. Ela se torna muito mais difícil, inclusive, porque aumentou a dificuldade para a prática da caridade moral. Então, em parte, nós concordamos com Mayra, mas, infelizmente, ela utiliza o seu argumento de forma equivocada. Beleza? Então era isso que nós tínhamos para colocar em relação a tudo o que foi exposto. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!